NFL etc. 128. Terça-feira, 11 de abril de 2023. Eu sou o Ticas e chegamos para o nosso segundo episódio dessa quarta temporada em plenas férias da NFL. Mas, como sempre, o que não faltou essa semana foi notícia, foi intriga e foi fofoca. Caso você ainda não saiba, este aqui é o nosso verdadeiro arroz com feijão do NFL etc. Os bastidores, as curiosidades, as polêmicas e tudo aquilo que você não ouve na mídia tradicional é justamente o que você ouve aqui. E falando em arroz com feijão, já chamo ele, o nosso Masterchef oficial deste podcast, que brilhou mais uma vez na linha defensiva do JF Imperadores no último domingo, o Wallace Matos, o nosso Wally. E aí, Wally, já que estamos falando de rango, como é que é? Vai jogar 10 horas da manhã lá em Contagem. Qual que é o pré-jogo? Qual que é o pré-aquecimento? Qual que é o café da manhã de um jogador de linha defensiva do futebol americano nacional? Conta pra gente. Fala, Ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. Em Minas, dentro de Minas, não tem erro. Cafezinho, pão de queijo e tá pronto aí pra mais uma batalha. É claro que teve gente aí que gosta, né, de florear um pouquinho com energético. Tem uma galera aí que comeu macarrão de manhã também, mas esse é o pessoal mais esfomeado. A OL, por exemplo, veio comendo uns 15 sanduíches. Normal. Mas isso aí, normal, né? Então, mas eu, como pobre mortal, Harris mortal, comi uns 5 pães de queijo e tomei uns 4 cafezinhos. E quanto tempo antes, pra não ter aquele problema de câimbra igual do Lamar Jackson lá aquela vez? Eu costumo cessar a alimentação 1h30, 2 horas antes do jogo. Aí dá tempo de fazer tudo que tem que fazer e chegar leve pra jogar. Mas tem gente que come até na beirada do jogo. Tem uma galera aí que gosta de consumir alimentos hipercalóricos no intervalo. Eu não aconselho. Pra mim, seria fator Lamar total. Mas quem tem estômago que aguente. Fator Lamar que o Wallace diz é porque pode ocorrer câimbras, né, durante a partida. Piriri mesmo. Chama piriri mesmo. Eu já experimentei algo do tipo numa meia maratona, não é agradável. Falando em piriri, quem também está aqui é ele, o homem que teve que ver, olha o domingo desse cidadão. Ele teve que ver primeiro seu time do FABR jogando de longe, porque tá machucadinho, não pôde comparecer. Segundo, viu o seu time do futebol da bola redonda levar um verdadeiro chocolate no domingo de Páscoa à tarde. Tá aí o piriri, que você não entendeu o gancho, ficou fazendo careta aqui pra mim na gravação. Isso. Além disso, ele também teve que ver o time dele, da NFL, perder a disputa pelo filho pródigo, pelo wide receiver que ele criou lá, amamentou lá, treinou, e aí, na hora dele voltar para casa, ele não quis voltar, ele tomou outro rumo. Aí eu pergunto, pelo menos um chocolatinho rolou aí, Magal? Aquele chocolate de Páscoa para adoçar um pouco esse domingo amargo ou não? E aí, se foi em exagero, pode ter rolado o piriri, mais uma vez explicando aqui o porquê do gancho. Tudo bem, meu amigo? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, um dos lados bons de ter filho, uma das alegrias de ter filhos, é que a quantidade de chocolate que você consome na Páscoa ela aumenta. Não porque você queira comer chocolate, mas é para proteger os seus filhos dos males do açúcar, entendeu? Então eles ganham ovos e falam, meu filho, preciso proteger você do açúcar, então o papai vai comer esse ovo aqui e você come só esse pedacinho. Então eu comi chocolates doces dos meus filhos, comi chocolates amargos do Flamengo, mas apesar de não estar em campo, gostei do trabalho da DL. Coincidência ou não, Ticas, o único jogo em que o Imperadores tomou ponto esse ano foi o jogo em que eu não estava em campo. Isso é uma coincidência? Não sei, isso é um fato, isso é uma estatística, né? A galera gosta aí da análise de dados. Não vamos entrar no tamanho do campo amostral. Isso é um detalhe. Não precisamos. É um detalhe. Ok. Tá? Porque a gente sabe que 100% dos jogos que eu joguei, o Imperadores saiu zerado esse ano. 100% dos jogos que eu não joguei, o Imperadores tomou conta esse ano. Fica aí a discussão do valor do meu passe. Mas sem piriri. No final das contas, sem problema de câimbra. Ticas, eu te falo que eu acabo tendo até o problema oposto. Eu fico tão ansioso antes de jogar que tranca ali só depois do jogo que eu consigo mesmo ter o meu momento Lamar Jackson. O momento Lamar Jackson ficou marcado. Não tem jeito, vai ser lembrado nos anais da história da NFL como o momento Lamar Jackson.
Dando boa noite aqui para os nossos queridos apoiadores que já estão online, como sempre, no chat da nossa gravação, o Washington Ferreira e a Erika Hayashibara. Um confronto hoje aqui da NFC Norte, um torcedor do Chicago Bears, uma torcedora do Green Bay Packers. E vamos, que o esquema do nosso episódio de hoje vai ser o seguinte: começamos com headlines, trazendo as notícias de destaque da semana, linkadas com algumas tretas que ganharam as manchetes enquanto a gente ainda estava de férias, e depois fazemos um apanhado das movimentações frenéticas dos running backs na Free Agents para discutirmos a desvalorização cada vez maior dessa posição no Debate Cetra. A gente já comentou um pouquinho ali na abertura a notícia do domingo, e aí vamos agradecer até, tá, ao GM dos Ravens, ao agente do Odell, porque ela veio no domingo, então a gente chega na terça-feira, ela ainda não tá muito velha, ainda tá em tempo da gente comentar legal essa notícia. Foi a contratação do Odell Beckham Jr. pelo Baltimore Ravens, a princípio para a temporada 2023. Pela bagatela de $15 milhões garantidos, sendo que esse valor pode chegar até $18 milhões caso o recebedor cumpra algumas metas de disponibilidade, de desempenho, mas reza a lenda que essas metas serão fáceis de bater, que não é nada muito absurdo pro Odell conseguir jogar esse ano em Baltimore e sair com $18 milhões na conta. Aí veio a dúvida. Não é do feitio do Baltimore fazer uma contratação deste tamanho, desse porte, principalmente para a posição de wide receiver, muito menos no momento de disputa de contrato com sua principal estrela, com seu principal jogador, o Lamar Jackson. Temos duas interpretações, eu quero saber qual que é a mais factível para essa movimentação. A primeira é sinal de que, ao contrário do senso comum, os Ravens sabem se negociar com uma estrela, ou é desespero, é uma demonstração de que, apesar de ter essa fama de time organizado, eles podem estar trocando os pés pelas mãos, tentando apelar para não sair com essa fama de que não sabe negociar, de que tá queimando o filme aí nessa negociação com o Lamar. É pro bem ou é pro mal a contratação do Odell Beckham Jr. pro Baltimore Ravens? Eu vou acrescentar mais pimenta nessa interpretação aí, porque para mim é sinal de que se perder o Lamar, o Ravens já tem quem apostar na venda de camisa para idolatria, que é o Odell. Ou seja, já está se preparando para que perca o Lamar, mas ao mesmo tempo pode tentar fazer um jogo duplo de mostrar para o Lamar, falar, ó, você vai ter um alvo aqui bacana para você fazer uma duplinha legal e jogar o ano que vem, se você aceitar os nossos termos, os nossos salários, né, nossa proposta. Então, eu acho que fica meio nessa posição nebulosa o Ravens aí, mas eu aposto que o Lamar saindo, o marketing da temporada inteira vai ser em cima do Odell Beckham Jr., venda de camisa e tal, rei morto, rei posto, e o Odell vai ser o rei dos Ravens, né? E vai ser lá o grande jogador, a cara da franquia para a próxima temporada. Pode ser que dê errado? O joelho dele já mostrou que pode. Então, vai aí um risco do Ravens. Agora, o Lamar também pode ser convencido a jogar com um grande recebedor, que seja ele, e que vai liberar pelo menos algumas jogadinhas para ele correr também. Então, dá para poder botar essa dupla interpretação aí também. Mas eu confiaria mais no rei morto aí posto, de o Odell ser o sucessor do Lamar como ídolo lá em Baltimore. Eu acho que tem três coisas importantes aí sobre essa negociação. A primeira é, para a galera que é mais jovem, que não sabe, vou explicar. A primeira é o que a gente chama de uma situação de tostines, né? Você não sabe se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Qual que é a situação tostines aí? Você não sabe se essa contratação do Odell é uma forma de puxar o Lamar, é uma carta para usar com o Lamar, ou se é uma garantia de que realmente o Lamar vai ficar. E está dando só uma prova. Porque pode ser também um jeito de tentar convencer o Lamar de ficar, né? Tipo, olha, tô te dando cartas aqui, ó, vamos ver se você fica. Mas pro Odell, com certeza eles devem ter falado assim, não, o Lamar vai ficar, relaxa, você vai ter um QB bom para lançar. E aí vamos combinar, né? Na mesa de negociação ali, eu duvido que não tenha rolado o seguinte argumento. Amigo, o que você prefere? Vim aqui para Baltimore
para receber bola do Lamar, ou você vai botar suas fichas lá no Aaron Rodgers, no maluco da caverna, no esotérico? O dinheiro que você queria, você já não vai ganhar. Eles perguntaram assim, você toma ayahuasca? Você consome homeopatia? Aí o Odell não tá tão doido assim a esse ponto, né? Exato. Além disso, ô Magal, reza a lenda que ele tinha uma entrevista, uma reunião marcada com os Jets na segunda-feira. O Baltimore pode ter batido esse valor para tentar levar, justamente para evitar que o Odell chegasse lá na reunião e falasse, vem para cá, o Aaron Rodgers vai vir também, aqui vocês vão ter... Você mesmo comentou na semana passada que vocês vão ter a vida de superstars. Vocês dois aqui, os Jets estão carentes de ídolo há tanto tempo, nesse mercado que é Nova York, aí os Ravens falaram, 15 milhões para você não nem ir na entrevista, e ele topou. Então, para mim, o primeiro ponto é esse, assim. Tem que entender qual foi a jogada, qual foi a estratégia aqui. Se foi trazer o Odell convencendo ele de que o Lamar ia ficar, ou trazer o Odell para convencer o Lamar a ficar. Isso é uma dúvida que está no ar. O segundo ponto é o seguinte, a galera ficou muito assustada com o salary cap, né? 15 milhões e tal. Só que, se você for olhar com calma como é que foi a negociação, o efeito no salary cap é muito baixo. Não dá essa porrada tão grande. O que deixa um pouco mais seguro também, para não dar aquele efeito que algumas pessoas andaram comentando aí, por exemplo, de agora gastou uma grana com o Odell, como é que vai fazer para dar dinheiro para o Lamar? Aí não vai. Então, a questão do dinheiro, para mim, ela não é problema. O que ela diz, essa questão do dinheiro? Ela mostra que existe espaço para você dar uma grana a mais para o Lamar, sem prejudicar o cap. Esse manejo existe. Ele tem aí, só é questão de se ele vai ser feito ou não. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, é o seguinte. Se a gente for olhar de forma fria hoje, é muito mais provável o Lamar ficar do que o Lamar sair para outro lugar. De forma fria, sem emoção, qual que é a única situação que eu particularmente vejo, as duas situações que eu vejo de alguém talvez balançando o Lamar? O Jets, porque tem grana no salary cap para gastar. E o Jets, vamos combinar, né? O Jets já tá naquele que é um peido para quem tá cagado. Para secar do jeito que a gente tá aqui, se a gente meter um contrataço na mão do Lamar, qual que é o pior que pode acontecer? Ele lesionar e não jogar e a gente se lascar. Tem 30 anos que a gente se lasca. Né? Já não tem muito o que perder. E um time que a galera andou dando uma esquecida aí, e que tem salary cap para fazer isso, e que tem uma comissão técnica, tem uma cozinha, vamos dizer assim, que pode ser interessante, é o Colts. Só que o Colts teria que fazer assim para usar o inglês necessário aqui, um power move, né? Teria que fazer um movimento, cara, de all-in, de botar tudo na mesa e de repente trazer o Lamar. Seria uma parada explosiva aí na off-season. Não é a característica do Colts, né? Pois é. Magal. Historicamente, o Colts vai buscar no draft, ele vai fazer o jogador ao invés de e vamos combinar, né? O Colts andou errando muito em contrato de QB ultimamente, né? Então, assim, eu acho que o mais provável é que o Lamar vai acabar ficando mesmo. Vai ficar lá nos Ravens. E quer queira, quer não, só para dar um adendo aí, que a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar. O Odell chega como wide 1, né? Em outros times aí, ele não chegaria como wide 1, ele teria que segurar um wide 2 ali e ficar quietinho, né? E como o ego dele é pequeno, isso aí para ele também deve ter feito uma diferença. Eu concordo contigo, principalmente no sentido de todos os reportes aí, vem um insider, o próprio Lamar postou repostou, na verdade, o story do Odell, anunciando oficialmente que é para Baltimore. O Lamar se colocou numa posição, aí eu não sei se foi oficialmente ou se veio através desses insiders, de que ele atuou no convencimento do Odell ir para Baltimore. Então, a gente acredita que ele não faria isso se ele já estivesse decidido a sair. O que ficou parecendo? Que aquela oficialização do pedido de troca, que ele foi e tuitou, que tinha comunicado aos Ravens o desejo dele ser trocado lá no dia 2 de março, era uma estratégia para ganhar vantagem na negociação. Não necessariamente um fim de relação, um desgosto com a forma com que a negociação foi conduzida pelo Baltimore, que fez com que ele desanimasse de continuar por lá. Então mudou um pouco de figura.
essa situação por conta não só da notícia de que o Ravens contratou o Odell, mas por conta da reação do Lamar, do que ele postou e do que os insiders noticiaram sobre a participação do Lamar nessa negociação com o Odell. Esse é o ponto 1. Segundo ponto, em relação àquela hipótese dele não vai ter proposta mesmo, tá difícil dele ter proposta de outro time, pelo menos até o draft, no draft as coisas podem mudar de figura. Existia uma suspeita de que ele ficando em Baltimore, pela franchise tag, seria um salário de 30 e poucos milhões aí, caso o Ravens não fizesse um agrado de aumentar esse valor do salário para esse ano, 2023, de que o Lamar pudesse fazer o holdout. Ele, por esse valor eu não assino a minha franchise, eu não vou jogar. Então eu posso continuar no time, eu vou ficar, eu vou participar, vou ajudar ali, mas eu não vou jogar, eu não vou me expor a risco de lesão, eu não vou jogar. Eu acho que agora esse risco a gente não corre mais. Por quê? Se ele atuou desse jeito, chega o Odell lá, ele não tem proposta de outro time, ele vira pro Odell e fala assim, eu não vou jogar, fica estranho. Acho que é uma hipótese que não vai rolar mais. Aí o Odell dá capacetada nele dentro do vestiário. Aí é um negócio, assim, holdout eu acho que acabou. Realmente. Aí agora é só se o Baltimore bater o pé e falar assim, não, é isso aí, se você quiser esse contrato aí, acabou, e assume você o resto. Ou então falar assim, não tem dinheiro para te pagar, já que a gente pagou o Odell, que não tem, que não é verdade. Então... E vamos combinar um negócio, né? O Odell conseguir 15 milhões, lembrando que, beleza, no Super Bowl dos Rams, ele fez uma recepção e tal. Mas, cara, ele tá jogando 2-3 jogos por ano. A bem dizer. Né? Olha só, para um jogador assim, da posição dele, o Odell hoje é um risco. Ele é um jogador um wide receiver lesionado gravemente no joelho. Aí olha a maloqueiragem agora. Olha a maloqueiragem. Tu acha que o Lamar, lá na casa dele, tranquilo, aí vem a notícia, o Odell assina com 15 milhões. Cara, deu aquela sacudida nele de, porra, eu preciso arrumar um agente mesmo. Se o cara descolou 15 milha, o Odell, porra, o que ele não descolaria pra mim? Eu preciso de um agente. Eu duvido que ele não tenha dado essa tremidinha na base, cara. Porque não é possível, cara. Não é possível. Magal, a essa altura, depois de tudo que aconteceu, eu acho que a única coisa que não passa pela cabeça do Lamar é contratar um agente, ainda mais tendo esse contato direto e pessoal com o Odell, igual ele mostra ter, era só virar e falar assim, cara, me passa o zap do cara aí agora que eu vou mandar uma mensagem pra ele. Já era pra ter feito, se não fez até agora, eu acho que isso não dá tremidinha, não. Agora, tudo bem, eu sou parte envolvida nesse processo, sou torcedor do Baltimore. No meu nick nessa gravação está bem-vindo Odell Beckham Jr., tá? Então, não vou dizer que a minha análise não tem um pouco de distorção clubista em relação a como eu enxergo essa questão dos valores. Mas, caro ou barato, 15 milhões no Odell, vai depender de, primeiro, se o Lamar vai ficar em Baltimore e jogar ou não. Porque a gente nunca vai saber o quão decisivo essa contratação do Odell vai ser na decisão do Lamar. Primeiro, então, Lamar decidiu jogar, e não que foi pro Super Bowl e ganhou, mas que fez uma boa campanha, chegou no playoff, vendeu duro uma derrota eventual no playoff, o caro ou barato do Odell vai ser primeiro analisado nesse sentido. Segundo, eu não tenho os números aqui, eu pensei nisso agora, eu não tenho os números para poder embasar meu argumento. Mas quanto que o Christian Kirk tá ganhando lá em Jacksonville? Você prefere o Odell 1 ano parado voltando de lesão ou o Christian Kirk saudável? O Adam Thielen saiu dos Vikings e assinou nos Panthers por quanto? 2 anos mais velho que o Odell. Quem você prefere como jogador? Quanto será que tá pagando a mais? Tem outros exemplos aí. Eu preferia, desses free agents que foram anunciados aí, na verdade não é free agents, deveria ser uma troca, porque ele ainda tá em contrato. Eu preferia o DeAndre Hopkins, porque eu acho que, independente de ter sido suspenso por doping recentemente, eu acho que vem menos insegurança em relação à lesão, mas ele lidou com lesão ano passado também. Mas foi menos grave do que as do Odell. E eu acho que não ia sair tão mais caro do que o Odell. Então, se eu pudesse escolher, se eu fosse o GM, os dois estivessem dispostos a ir para Baltimore, eu preferiria o DeAndre Hopkins. Não sei nem se foi uma opção cogitada. Mas eu entendo quem entre os dois prefere o Odell. E quanto que tá ganhando cada um? É isso aí. O mercado de wide receiver tá nessa faixa. Tem muito wide receiver aí pior ganhando até mais. Então, como tá tudo super faturado, eu acho que não dá pra gente cravar que saiu caro por conta disso tudo. Não, eu acho que é mais o risco.
né? Mas assim, peguei aqui os dados do salário do contrato, né, do Christian Kirk. Ele está com um salário base de 1 milhão, 14 milhões de bônus, um workout bônus de 500 mil, e aí o dead cap dele vai chegar a 30 milhões, cara. Lembrando que, né, ele não vai ganhar o dead cap, né? Tem que acontecer um monte de cis. Mas ainda assim, realmente esse argumento aí faz bastante sentido, porque cara, vamos combinar. Dentro do cap, quando a gente compara, igual vocês compararam lá no início, o quanto isso influencia no valor que vai ter disponível para pagar o Lamar. A galera tá ficando tão boa na pedalada fiscal do cap salarial, tá todo mundo seguindo a escola New Orleans Saints de pedalada, que a gente não sabe mais, os contratos são todos estruturados de uma forma que a gente não consegue saber exatamente o quanto vai comprometer o cap daquele ano específico. Aí é o que a gente sempre fala aqui, dependeria da gente se debruçar sobre planilhas, sobre regras, sobre minúcias de contrato, que a gente não vai ter esse trabalho, a gente não acha relevante. O que a gente sabe é o seguinte, todo ano tem um time que está estourado não sei quanto abaixo do cap, contrata um figurão para pagar muito dinheiro, e aí uma parte vem de bônus, outra parte empurra para o ano que vem, outra parte no final do ano que eles chamam de voidable, é como se fosse opcional, ele pode ser excluído aí a última perna do contrato, o último ano do contrato, então é muito difícil a gente acompanhar. O fato é que no Brasil agora com a SAFs está rolando isso com os nossos times de futebol também, né? Tem torcedor de planilha agora, tem torcedor de resultado, tem torcedor de lucro. Mas na hora do vamos ver, a gente torce pelo quê? É pela vitória, é pelo touchdown, é pelo gol, pela bola na rede. Então deixa os caras darem as pedaladas dele lá e a gente se preocupar aqui com o que vai ser de intriga dessa questão, das relações pessoais, da negociação. Até porque, né, Ticas, imagina que chatice um podcast 1 hora falando de contrato de jogador, né? Não, porque o dead cap do fulano, ia aparecer, aí daqui a pouco a gente tinha que parar de gravar desse jeito e começar a gravar naquele sistema podcast falso que o pessoal tá gostando de fazer por aí. Eu ia vir com a viseirinha verde, sabe aquela viseira verde? Aquele abajurzinho meio baixo, abajurzinho, assim, ó. Ia botar o óculos aqui, ó, na beirada. O óculos e o clássico, aquela calculadora que você vai batendo, a bobina vai girando e saindo as continhas assim, ó. Aquilo ali, cara, aquilo ali é lindo, na hora. Essa aí eu já uso. Boa noite para o nosso Anderson Brown, um homem que já esteve do lado da torcida de Odell Beckham Jr. com o seu Cleveland Browns, assim como o nosso Magal já foi torcedor deste recebedor maravilhoso. Disse que tá com a impressão de que o Odell vai arrebentar, mas que ele espera que não, mas ele tá com essa sensação. Tomara. Tomara, viu? E o Flávio Venâncio, mais uma vez, marcando presença, cada hora num lugar do globo terrestre. Dessa vez ele tá na ilha de San Andrés, isso mesmo, direto do Caribe, nosso Flávio Venâncio participando do chat do NFL, etc. O Flávio é tipo aquela novela O Clone, né, Ticas? O cara tá aqui terça-feira, vou para o Marrocos, pum, aparece no Marrocos. Aí quinta-feira ele, não, vou para o Rio, pum, tá no Leblon. E obviamente ele sempre viajando e aproveitando para fazer um merchan de que ele tem a agência de turismo oficial dos NFL, etc. Gostei do termo, os etc. Tá, eu tô negociando viagem com ele. Nosso Pablo Bira, também do nosso grupo de apoiadores, já fechou viagem com a Lelinho Turismo e Companhia. Eita ferro, hein? Então tem muito network, inclusive tem network até da galera combinando de viajar para correr meia maratona aí ao redor do mundo. Nosso Gustavo Neto está em contato com o Pablo Bira. Tudo indica que os dois vão correr meia maratona de Buenos Aires aí em breve. Olha que maravilha esse grupo de apoiadores, gente. Como vocês não fazem parte desse grupo, R$15 por mês e tanto benefício, além de poder cornetar esses 3 integrantes do NFL, etc. apoia.se/NFL, etc. Participe do NFL, etc. de diretoria, você também. E o Washington Ferreira aqui, elogiando a minha camisa do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, um trabalho muito bacana feito pelo Marcelo também, lá do Rio Grande do Sul. Se você quiser comprar, além da camisa ser muito bonita, você ajuda também a manutenção do Observatório. Procure aí no Google aí, Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que eles têm um trabalho muito importante para poder denunciar os casos de preconceito, os casos de discriminação que continuam acontecendo e parece que estão até aumentando recentemente no nosso futebol da bola redonda. A outra notícia da semana, essa é boa, hein? Essa vai em homenagem
Ao nosso maestro Diego, que eu até achei que ia aparecer aqui, já que ele é torcedor do Tricolor, carioca. Milagre ele não ter vindo aqui. Geralmente ele só aparece nesses momentos, pra tirar onda. Então, essa vai pro nosso maestro Diego, pro Pablo Bira, que eu já citei, nosso Thiago Werneck, nosso tropeirão também torcedor, nosso coach Batata. Um reporte do Mike Florio, do Pro Football Talk, na última terça-feira, afirma que os Patriots atuaram efetivamente nessas férias, oferecendo o quarterback Mac Jones para troca. Segundo a matéria, Raiders, Buccaneers, Texans e Commanders foram os times procurados na tentativa de uma negociação. Porém, nenhum deles demonstrou interesse. Isso tudo, depois o Robert Kraft, lá naquela reunião do Arizona, dos donos de franquia e tal, dá uma entrevista insinuando que, em caso de mais uma temporada com desempenho abaixo do esperado, o emprego do Bill Belichick, o maior técnico da história desse esporte, não está garantido. Porque lá eles não ligam para recordes pessoais, eles não ligam para a história, eles ligam para o momento, e se o desempenho não é entregue, não tem motivo para continuar com alguém que não está entregando essa performance. Além disso, na semana passada também, mentira, na retrasada, o próprio Bill Belichick se enfiou numa polêmica aí, ao responder uma repórter lá na reunião do Arizona, que fez a seguinte pergunta: Senhor Bill Belichick, o que o torcedor do Patriots pode ter de otimismo para essa temporada 2023? O Belichick simplesmente respondeu: os últimos 25 anos. Aí depois pegou mal, obviamente, teve que se explicar, se justificou, foi lá na rádio que ele dá entrevista toda semana também, pediu desculpa, falou que não era isso, mas o negócio é que a chapa pro lado do Belichick tá esquentando, mesmo com todo o retrospecto. A gente tá cantando a pedra aqui do fim melancólico da dinastia New England Patriots, já estamos indo para nossa 4ª temporada, tem aproximadamente 4 temporadas que a gente tá cantando essa pedra aqui, desde a saída do Tom Brady, que o Patriots iria só ladeira abaixo. Aí você pensa que no ano passado teve invencionice de Joe Judge e Matt Patricia chamando jogada no ataque, os dois sem experiência nesse lado da bola. O Mac Jones dando chilique, tanto na sideline para todo mundo ver em jogo no prime time, quanto a história de que ele ligou pro pessoal da comissão técnica lá do Alabama, onde ele fez o college, para pedir conselho, para perguntar, para pedir uma ajuda, uma luz sobre o que estava acontecendo no ataque do New England Patriots. Isso também pegou super mal e deu nessa rusga, virou até uma disputa, Bailey Zappi e Mac Jones em algum momento, não sei se vocês lembram disso durante a temporada. E aí, culminou agora nessa notícia de que os Patriots chegaram a oferecer o Mac Jones pela troca, só que ninguém quis. O Bill O'Brien foi contratado, trabalhou com o Mac Jones lá em Alabama, já tinha trabalhado como coordenador nos Patriots, voltou para os Patriots, vai ser o coordenador ofensivo esse ano. Esse cara, pelo menos, entende do riscado, ele sabe o que ele está fazendo. Será que ele vai ser o cara responsável por uma reviravolta nessa relação, por fazer o Belichick apertar as mãos do Mac Jones, chegarem a uma trégua e irem bem nessa temporada, sob esse novo ataque? Ou essa relação tá desgastada desse jeito, o Bill Belichick não tem saco ganhando, imagina perdendo, não gosta de ser pressionado, não gosta de levar em direitinho igual a que o Robert Kraft deu lá na entrevista, e daqui pra frente é só ladeira abaixo mesmo. Estamos vendo os últimos capítulos da história Belichick em New England. Olha, Ticas, difícil cravar porque a gente tem um histórico na NFL de dificuldade de tomada de decisão quando envolve técnicos muito velhos. Né? Vou citar aqui o caso do meu querido, que mora no meu coração, Tom Coughlin. O cara ganhou o Super Bowl. Simplesmente ele era o técnico quando eu comecei a assistir futebol americano e comecei a torcer pelo Giants. Então, obviamente, eu adoro o Tom Coughlin. Mas a verdade é que, assim, os últimos anos dele, ele estava meio a bublé das ideias, entendeu? Ele já não estava muito encaixando uma coisa muito com a outra. Tanto que ele foi passar um tempinho lá em Jacksonville, a coisa também não... Ele já estava na hora de aposentar mesmo. Né? Nada contra, nem etarismo, nem nada, mas assim, o cara já não estava com a mesma velocidade que o jogo exigia. O problema para mim do Patriots é um pouco mais complicado. Porque não é o Bill Belichick não está tomando boas decisões. Tem um monte de coisas acontecendo. Um monte de coisas que sozinhas e que se o time tivesse dando resultado, não faria a menor diferença. Essa maluquice aí de Matt Patricia, Joe Judge,
Aí, porra, o Joe Judge ele tem um histórico forte de special teams. Aí botou o cara de coach de quarterback. Sendo que, pô, ele não conseguiu fazer um bom trabalho com o Daniel Jones, então meio que ideia que é essa. O Matt Patricia é um cara que, ele trabalhou como head coach, mas ele tem um background defensivo mais forte. Aí botou o cara de coordenador ofensivo. Não, mas ele também tem experiência nisso. E essas coisas, isoladamente, não teriam problema nenhum. O problema é que elas foram se juntando. E aí, o que eu acho que foi o pulo do gato? Em New England, existe uma cultura da organização New England, que as pessoas têm que engolir e fazer a sua parte. Principalmente, você vê, o que foi a vida do Tom Brady no Patriots? O cara engoliu e fez a parte dele. Mesmo antes dele ser titular. Quando ele era reserva, ele engolia e fazia a parte dele. Não tinha conversinha. Quando ele entrou, ele engoliu e fez a parte dele. Ele dava os chilique dele lá de quebrar tablet, dava. Ele dava o chilique de quebrar tablet, voltava para o campo e executava o que precisava ser executado. Durante os treinos, ele executava o que precisava ser executado. E o que a galera criticou bastante o Mac Jones no ano passado e tem criticado esse ano também, é que ele não faz isso. Ele é um cara que ele não engole. Então ele titubeia, ele se desmotiva, e aí a organização como um todo começa a revirar os olhos, porque lá, na minha visão, existe essa regra que pode ser explícita ou pode ser tácita, né, de que, meu filho, aqui você cala a boca, engole e faz o que estão te mandando. Claramente o Bill Belichick está por aqui com ele, né, o Bill Belichick não botou o adesivo de vende-se no carro, mas toda a oportunidade que ele tem, ele comenta que ele está querendo passar o carro para frente, né? Ele parou no sinal, ele comenta. Ele parou para encher o tanque, ele comenta que ele quer passar o carro para frente, só não botou o adesivo. E o que foi um negócio que você lembrou muito bem aí, Dicas? No ano passado, quando estava essa discussão do Zap e do Mac Jones, posso estar errado, tá? Mas eu me lembro de que o Patriots fez planos de jogo que eram mais ou menos semelhantes, que era muito aquela linha de tentar ganhar jarda rápida, que eles chamam de easy yards, né? Ganhar jardas fáceis, ganhar rapidinho para ir andando o campo devagarinho. E o Mac Jones precisa fazer isso porque ele não é um cara físico igual um Mahomes, né, igual um Josh Allen, um cara que quando tem dificuldades de leitura consegue resolver sozinho. O Mac Jones precisa ler rápido porque ele não tem como resolver sozinho. E ele lê relativamente rápido. Mas qual foi a sensação que, pelo menos, eu fiquei, e eu acho que muita gente lá no New England também ficou, que não deu tanta diferença assim. Do meu quarterback titular pro meu reserva Zap, não deu tanta diferença assim. Quando a gente fez um plano de jogo mais ou menos parecido, os caras ali foram mais ou menos a mesma coisa. E aí a pergunta que pipoca na cabeça de todo mundo é: para que eu vou ficar com o Mac Jones então? Né? Então, eu acho que antes de ver o fim do Belichick, eu acho que a gente vai ver o fim do Mac Jones nos Patriots. E, cara, com certeza, eu acho que é questão de, vou cravar aqui, hein, mas uns 2 anos no máximo, o Belichick também pendura a pranchetinha dele. Magal, mais ou menos a mesma coisa no funcionamento do ataque, inclusive, como o Wallace faz questão de sempre comentar, mais ou menos a mesma coisa, inclusive fisicamente, porque você tinha hora que você olhava um e outro, você não sabia diferenciar quem que era quem, o mesmo cortezinho de cabelo, os dois branquelos tradicionais ali. Eles são a mesma pessoa, gente, vocês não repararam isso até hoje, não? É o mesmo cara. E o Patriots não gosta de gracinha, né, cara? Esse lance de charutinho, não sei o quê. Cara, ninguém do Patriots gosta dessas palhaçadas. Pode reparar lá. O pessoal lá é muito puritano, entendeu? Então, e muito menos gosta que o seu QB saia gritando throw the fucking ball pro seu coordenador. Peraí. Não gosta de gracinha, mas teve uma carreira inteira do Gronk lá, disputando luta livre, então, festa em boate. Então, assim, da porta pra dentro... Você bate a meta, você tem que entregar, exatamente, né? Exatamente. Mas vamos botar a régua. A régua do outro tight end é que o cara assassinou um cara e foi preso. O Gronk podia fazer a festa que ele queria, meu irmão. É verdade. Se ele não fosse preso por matar alguém, ele não fosse maluco, igual o antecessor, ele estava de boa.
ele podia quebrar lancha, ele podia botar fogo em carro, ele só não podia cometer um assassinato. Se essa for a régua, realmente você tem razão. E você viu que o próprio Brady, ele só foi fazer maluquice de ficar jogando o troféu de um barco pro outro lá em Tampa Bay. Não, e aí, ó, os anéis todos que ele ganhou é todo comportado. Todo comportado. Exatamente. É familhinha, fotinho, com as crianças, com a esposa, tudo sossegado. Então, quando a relação do Brady começou a desgastar ali em New England, né, que o pessoal achou que ele estava velho, ou que, na verdade, ele não renderia mais esportivamente, foi bem objetiva a decisão do Bill Belichick, achou que o Brady esportivamente não ia dar mais retorno. Então, ele passou o Brady para frente. E aí, é bom para poder... Você também que está aí do outro lado escutando esse podcast, aprenda um pouquinho. Quando você faz concessão demais para sua empresa, ela vem te dar o pé na bunda, sem dó, meu querido. Então, o Brady cansou de reformar contrato para abrir espaço no cap, para contratar jogador para ele, para jogar do lado dele, para poder completar corpo de recebedor, para buscar mais gente no draft. E ele ia lá e aí abrir espaço para poder pagar mais para o Gronk, para pagar mais para o fulano, ciclano. E aí, quando chegou na hora que alguém avaliou, agora ele vai cair, né? Supôs, né? Porque depois ele ainda foi lá e ganhou um Super Bowl. Numa suposição, o seu próprio head coach não botou o dele na reta para falar, não, o Brady fica. Até eu sair, o Brady vai ser o meu titular. Porque ele também sabe que está atrelado a esse desempenho. Só que, além de perder o Brady, o Bill Belichick parece que perdeu a franquia. E ele, eu não sei, essa é uma dúvida, a gente podia perguntar para os torcedores do Patriots aí. O Bill Belichick, às vezes, acha que ele é maior do que a franquia. Às vezes ele acha que, pelo tanto que ele conquistou e pelo nível que ele levou o New England Patriots, que ele é o cara que pode, de alguma forma, magicamente, resolver a situação. E eu acho que ele já não é mais esse cara. Ele poderia ter ascendido na carreira, então eu acho que ele também não quer essa injeção de saco, ele gosta mesmo de treinar o time na beirada do campo. Mas ele podia ter caminhado para virar o general manager do Patriots já, treinado um sucessor, que fosse o filho maluco dele, mas treinado alguém para poder assumir o cargo dele e ter subido de nível. Ele nunca quis isso. Ou seja, ele quer as decisões nas mãos dele e ele acha que ele é capaz, mesmo na idade que tem, de reverter o processo da franquia. Vai demorar mais uns 2 anos, como disse o Magal aí, para poder a franquia perceber que não é assim. E aí vai cortar na carne, jogar tudo no chão e vão embora para reconstruir o New England Patriots. Eu entendo que nós, como fãs do esporte, temos os nossos times de outros esportes também, o futebol da bola redonda. A gente tem esse problema de definição quando a relação é com o ídolo máximo da sua franquia. Quando você está tratando do cara que foi um dos grandes responsáveis por todo o sucesso, por todas as alegrias que você teve como torcedor nos últimos 25 anos, que foi o argumento dele lá na entrevista. Não deveria ter falado, mas não deixa de ter uma parcela de razão também. Então, esse momento... O problema, Ticas, é que para o futuro, esses 25 anos não entram em campo. Claro. A experiência acumulada, sim. Exatamente. Mas não te garante nada para o futuro. Exatamente. Que exatamente foi a pergunta. A pergunta é, para o futuro, e aí, o que dá esperança? Os últimos 25 anos, eles dão sucesso, eles dão solidez, mas eles não dão uma garantia de futuro. E aí, ainda dentro desse tópico, eu acredito que ele tem mais que se apegar a isso mesmo, ao trabalho dele. O trabalho dele tem que ser realmente o respaldo para continuar. Não tem jeito, ele não tem argumento, porque ele não vai virar e falar assim, não, eu sou um cara que estudou durante as férias e eu vou revolucionar o ataque e o o New England Patriot Way, o Do Your Job, vou revolucionar aqui os lemas que eu sempre implantei na franquia. Ele não é esse cara, ele tem que se respaldar no sucesso que ele já teve. O torcedor entender e ficar e defender, eu entendo também. Só que, ao contrário dos nossos times aqui do futebol, a gente tá falando de uma franquia, de uma empresa. O New England Patriots é uma empresa. O Robert Kraft não quer saber, meu amigo. Ele ganhou o último anel lá em 2019. Ele já tá de saco cheio de ou não bater no playoff, ou bater no playoff e voltar, cair na primeira rodada. Então, o Robert Kraft tá velho também. Já deve estar com seus 80 evral. Ele não vai viver para sempre. E ele não vai querer morrer sem ver mais um Super Bowl.
Se o preço para mexer nessa estrutura e melhorar for a cabeça do Belichick, ele não vai ficar pegado aos últimos 25 anos. Quem fica somos nós, que somos fãs do esporte, que vamos ver um dinossauro aí, de repente ser demitido, pô. O maior técnico da história pode ser demitido. Não é o fim ideal. O fim ideal seria o quê? Lá em 2019, ganhou o 6º anel. Gente, um beijo, vou cuidar dos meus bisnetos e vou... Mas ele não consegue. Então, eu entendo que essa relação seja complicada. Isso aí é quem é fã do esporte e quem tá olhando de fora. Como torcedor, como rival, eu quero mais que ele fique lá mais 3 anos mesmo, esclerosado, inventando de trocar quarterback no meio do jogo, igual ele fez com o Zapp e depois com o Mac Jones, e dando entrevista atravessada, tendo que explicar depois, gerando um clima ruim lá no vestiário. Eu quero confusão. Os Patriots já ganharam muito na nossa trajetória de torcedor aqui, já foram felizes demais, tá na hora da tristeza. Deixa o pau quebrar lá que tá ótimo. Falando em pau quebrar, depois daquela investigação eterna de assédio moral, sexual, sonegação fiscal e fraude no Washington Commanders, que na prática até agora não deu em nada, provavelmente o time vai ser vendido e não vai dar em nada. A punição foi toda definida ali por baixo dos panos entre os bilionários, o cara vai ser obrigado, entre aspas, a vender o time e depois que chegar a nova gestão, vida que segue, o funcionário que se sentiu lesado, que quiser levar para a justiça comum que leve, a NFL vai lavar as mãos, é o que parece que vai acontecer. Mas enfim, rolou essa investigação, tá rolando já há 2 anos, e a gente comentando aqui, até agora não deu em nada. Na última semana foi a vez dos Cardinals também serem acusados de má gestão e conduta pelo ex-funcionário Terry McDonald, que trabalhou por vários anos lá em Arizona, em diferentes funções executivas. Ele foi desde scout-chefe, o chefe dos olheiros, o top scout lá, até vice-presidente de relações de pessoal. E que, depois de ser demitido no começo desse ano, ele montou um dossiezinho, ele juntou uns papéis, umas provas, montou um dossiê e levou para a NFL com todas as acusações de discriminação e assédio moral contra o dono da franquia, Michael Bidwell. E além disso, ele destaca que no momento lá em 2018 ele foi forçado a usar um celular descartável, o que eles chamam lá do burner phone, aquele que é não rastreável, aquele fora da linha e fora do sistema, por baixo dos panos. Diz ele que foi forçado pelo dono do time a usar esse celular descartável para manter contato com o general manager Steve Keim, que na época estava suspenso por dirigir embriagado. Ele foi pego logo antes do início do training camp, em 2018, foi suspenso, deveria ficar completamente isolado, afastado do time, e mesmo assim o dono forçou tanto o Steve Keim quanto o técnico da época, o Steve Wilkes, a continuarem em contato com o GM por baixo dos panos usando esses celulares descartáveis. Steve Wilkes, para você que não lembra, é o técnico que está processando a NFL junto do Brian Flores. Ele foi o one and done lá, traduz o one and done aí para mim, Magal. One and done. Essa eu quero ver. Porra, one and done? O cara foi lascado, foi cortado uma vez só. Deu uma só e aí a borracha enfraqueceu. Deu uma e foi só. Foi só essa. Só essa que você vai ter. Só essa. Foi o bateu, valeu. Aí, ó. Bateu, valeu. Foi só essa aí. Ele foi o técnico de 2018 e foi só esse ano. Foi demitido no final da temporada para eles contratarem o Cliff Kingsbury. E é o técnico que está junto do Brian Flores no processo contra a NFL, alegando justamente discriminação, tá? Nos altos níveis aí da liga. O Terry McDonald, que é o ex-funcionário que está processando aí... Processando não. Ele levou lá para a comissão arbitral da NFL decidir uma punição, uma indenização, alguma coisa assim. Ele disse que ele ainda tem esse celular. Ele disse que ele guardou o celularzinho, que ele tem como provar que isso realmente aconteceu. Aí, os Cardinals receberam essa notícia, lançaram uma nota oficial, que ao invés de falar que iam apurar, de se defender, de alegar que não foi bem assim, de que eventuais excessos serão apurados, eles simplesmente pegaram a nota para atacar a reputação do Terry McDonald, esse ex-funcionário.
falando Isso que aí ele tem um nome, tá? Chama ad hominem. Quando você não tem argumento para rebater o que a pessoa te acusa, você vai e ataca a pessoa. Pois é. Que isso? É cultura demais esse podcast, pelo amor de Deus, cara. Mas você fazer isso durante o processo, a audiência lá, na frente do árbitro ou da juíza designada, tudo bem. Agora, na primeira nota oficial, depois da notícia de que você está sendo acusado, você lançar a mão desse recurso, ficou parecendo o quê? Desespero. Muita cara de desespero. Então acusaram. Só faltou falar que tirou a mulher do quarto dele já, né? Como diria o grande Vanderlei Luxemburgo. Mas não foi muito longe disso não, Magal. Acusaram ele de violência doméstica, falando que eles apoiaram o funcionário quando ele estava envolvido nesses casos de brigas familiares. Acusaram ele de ficar devendo pensão pro filho, mesmo recebendo um ótimo salário de executivo da NFL, e que mesmo assim os Cardinals nunca viraram as costas para ele, para agora ele lançar esse monte de mentira aí para tentar extorquir mais dinheiro da franquia. Então esse foi o argumento oficial em nota lançado pelo Arizona Cardinals. Aí vamos relembrar, enquanto a gente estava de férias, saiu uma pesquisa, com certeza você que está ouvindo viu, uma pesquisa anônima entre os jogadores, para eles ranquearem cada time de acordo com as instalações, o atendimento, a comida, as viagens, né, o conforto das viagens, dos hotéis quando vão jogar fora de casa e tal. Coincidentemente ou não, os times pior ranqueados nessa lista aí, nessa pesquisa, foram quais? O Washington Commanders e Arizona Cardinals. É simples coincidência? Ou nada mais normal que os times disfuncionais nas grandes coisas também serem disfuncionais nas pequenas coisas? Só para citar um exemplo, depois de determinado horário, após treino lá no CT dos Cardinals, se o cara quisesse fazer um lanche, ele tinha que pagar, ele passava uma comandinha, um cartãozinho, e ou ele pagava na hora ou vinha descontado no contra-cheque. O lanchinho que ele fazia pós-treino. Tudo bem que sustentar as diamantas da OL não deve ser muito fácil. Mas pelo amor de Deus, né, gente? Você tá falando de um time de um bilionário, pô. Não, e aí o problema é todo esse, porque tem franquias disfuncionais que proporcionam conforto para os jogadores. Tá aí o Oakland, que agora é Las Vegas Raiders, para poder provar. É uma franquia completamente disfuncional, mas o estádio é bacana, o CT é top, os caras comem no melhor lugar e ninguém reclama de hospedagem. Então, não quer dizer que uma franquia, por ser disfuncional, tem que tratar os empregados igual lixo, né? Isso é um absurdo e é o mínimo que um time da NFL tem que dar e fornecer a alimentação. Como é que você vai exigir do cara? Ah, não, beleza, eu quero que você ganhe, sei lá, 3 quilos de massa muscular. Pô, não posso lanchar na lanchonete depois do treino das 7 horas, como é que eu vou ganhar peso? Como é que você quer regular isso? Mas é o mínimo. Mas agora, obviamente, isso é um atestado primeiro de burrice do Cardinals atacar o mensageiro. Se o cara falou que tem o celular, o que o Cardinals tem que fazer é falar, então mostra, porque se ele está acusando isso tudo e fala que tem uma prova, assim, então por que você não apresenta essa prova? Questiona ele no argumento, não questiona ele na idoneidade. E, aliás, apoiar o funcionário num tempo difícil pelas agruras que ele está passando, isso é uma opção da empresa. A empresa pode... Exatamente. Se você tá usando isso para acusar o cara agora que ele tá te acusando, a pergunta que fica é, se você descobriu isso na época e não tomou nenhuma... E não o demitiu? Exatamente. Você não pode ficar usando isso para esfregar na cara do cara agora, né? Exato. E aí, esse argumento é completamente maluco, né, cara? Porque você vira e fala assim, pô, amigo, você tava batendo na sua mulher, você não tava pagando pensão e eu tava te apoiando. Agora você vem aqui falar que eu estava fazendo comunicação inadequada? Aí não. Aí agora nós vamos traçar o limite aqui. A linha é o seguinte, você espancou sua mulher e estava devendo a pensão do filho que estava passando aperto financeiro lá. Aí tudo bem. Aí nós estamos juntos. Agora, você falar comigo que eu não cumpri a suspensão, eu não joguei de acordo com as regras da NFL, aí nós vamos traçar a linha aqui. Então, ou seja, a disfunção é completa. E não era completo. Só na camisinha do Kingsbury que ficava com um passarinho aqui do lado que me dava nervoso. Aqui, só um parênteses também que eu esqueci de comentar lá no início da notícia, Wallace. O Steve Keim é justamente o cara que reza a lenda que foi quem assediou uma funcionária lá na viagem no Monday Night Football pro México. Tinha um cara que era parecido que acabou sendo demitido. E aí demitiram o técnico da OL
porque era parecido, era careca, grandão, aí não, é esse cara aí mesmo. O cara, pô, eu? Arrebentou pro lado mais fraco. Então, assim, a disfunção é completa e o Cardinals faz isso porque, às vezes, ele vai tentar um acordo lá na frente, né, uma chantagemzinha para poder tentar um acordo e meio que botar panos quentes nisso. Mas essas coisas vazam e a atitude dos jogadores em si para com o time não vai mudar. Então, vai demorar muito tempo e aí vai exigir gente que esteja compromissado mesmo com recuperar a franquia para que o Arizona Cardinals se torne alguma coisa, né? Gente, olha, direto e reto, não vai dar porra nenhuma isso aí. É só fazer uma comparação simples. Olha o tamanho do problema, olha o tamanho da titica do Washington Commanders. O que está dando lá de fato até agora? Está dando igual acontece no Brasil aqui. O juiz faz uma loucura, aposentadoria compulsória. Né? Se isso servisse para o resto das pessoas, pô, imagina a loucura que não ia ser, né? Vai dar mais dinheiro pro bilionário, né? Eu vou dar golpe no INSS? Não, pô, eu vou fazer uma loucura aqui na empresa que os caras vão fazer aposentadoria compulsória comigo. Sucesso. Então, cara, esse negócio do Cardinals aí, infelizmente, não vai dar em nada, porque comparando com o negócio do Commanders, isso aí é troco de bala. Será? Comunicou com o outro na época que não podia, usou o zap do cunhado para ninguém ver. Cara, no máximo. Os bilionários na reunião vão rir disso aí. Eu acho que se não for para deixar rendendo tanto tempo igual foi o Commanders, é uma família muito tradicional. Essa família que é dona do Cardinals é dona já na terceira geração, desde que foi criado o time, e é um dos times mais antigos também da NFL, desde quando era acho que foi de St. Louis no início. Não, St. Louis é o da MLB, né, que é St. Louis Cardinals. Enfim, já rodou antes do Arizona e sempre foi dessa família. Então acho que é um caso um pouco diferente do Dan Snyder, porque a costa dos caras é mais larga. O que me impressiona é que o Commanders, a gente via esgoto de banheiro no meio da arquibancada, grade de arquibancada caindo em cima do Jalen Hurts. Então a gente já via um negócio totalmente... O Cardinals não. O Cardinals até outro dia levou o DeAndre Hopkins pra lá, levou o DJ Watt pra lá. Jogadores assim de credibilidade, jogadores organizou Super Bowl, pô, no estádio, pô. Estrelas, fez o Super Bowl lá e tal. Aí que eu te falo, não era hora de um DJ Watt aparecer numa Oprah pra meter uma entrevista? Bomba. O cara já aposentou, não deve nada pra ninguém, a hora dele vai falar assim, vocês querem saber agora mesmo? Vou esparrar a verdade aqui, ó, e sair contando os podres. Mas, cara, são podres muito pequenos. Sabe o que eu tava lembrando esses dias? Aquela vazação de e-mail lá, o grande escândalo, não sei o quê. Virou nada. Virou nada, cara. Virou nada. Sobrou pro John Gruden, não que ele não merecesse. Sobrou pro John Gruden e é isso aí, cara. Acabou. Então, assim, porque o maluco usou o telefone que não podia, é porque o cara fica fazendo assédio moral no trabalho. Meu amigo, dentro da NFL... Cara, isso aí não vai dar em absolutamente nada. Zero. Aqui, só mais um detalhe, já que você citou o Commanders, uma notícia também, acho que de ontem ou de hoje. Lembra do papo de que o Washington sediava outros eventos, tinha um repasse para fazer para a liga para entrar naquela cota que era dividida pelos 32 times, de acordo com alguns índices ali, e ele sonegava, ele diminuía o faturamento, recebeu amistoso da seleção brasileira, jogo de college futebol e não repassava os valores direito. Reza a lenda também que essa semana passada, o Dan Snyder já pagou um pouquinho do que ele estava devendo, ou seja, caminhando cada vez mais para venda, para poder... Tá limpando a casa, né? Tá pintando uma parede aqui um dia, pintando a outra ali, vai vender. E aí você imagina o seguinte, Ticas, vai vender. Eu confesso que eu não acho que isso vai acontecer, não. Mas aí tava a conversinha lá de que o Jeff Bezos podia comprar. Meu irmão, você troca 6 por meia dúzia. Você bota o Jeff Bezos para ser dono do time, você acha que ele vai fazer o quê? Pergunta pra galera que tava lá na Amazon, como é que é a gestão lá, pra ver o que o pessoal acha. Cara, olha, eu tô rindo de nervoso, porque eu não sei como que isso aí pode virar alguma coisa. Eu acho que pra fechar isso aí, vamos ver se eu vou acertar, mas pra mim vai ser um caso muito parecido com o dono do Miami Dolphins do nosso Oli. Vai ser aquela coisa,
Você tava fazendo tempering aí, você tava negociando com o jogador ativo, com um contrato com outro time, com um técnico ativo. Você tava fazendo as coisas por baixo dos panos, tava oferecendo dinheiro pra tank, pro técnico perder. Toma aí, ó, 6 jogos de suspensão, tá? Então, nesses 6 jogos você não pode aparecer no seu camarote lá no estádio. Paga uma multinha aqui, perde uma pique de primeiro round. Inclusive, o Miami não tem pique de primeiro round esse ano por conta da punição desse processo. Rodadas, né, cara? Esse ano são 31 picks só no primeiro round, porque aí também não sobe ninguém. Só o Miami que não vai ter direito de escolher na posição dele. Vida que segue. Começou o segundo round do draft, já cumpriu a suspensão dele de não poder ir nos estádios lá nos 6 primeiros jogos. Acabou. Vida que segue. Não tem mais nada a ser avaliado aí, a ser restituído, nada disso. Acabou. Eu acho que o caso dos Cowboys vai ser isso. Pega o McDonald, ó, tá aqui uma indenização pra você, $2 milhões, tá? Muito obrigado por trazer à luz esses fatos. Michael Bidwell, ó, os primeiros 4 jogos dos Cardinals em casa, eu não quero ver a sua cara no camarote, por favor, tá? Não apareça, pode continuar fazendo suas ligações aí, de boa, mas vê se não dá mole de novo, beleza? Beleza. Vida que segue. Eu acho que vai por esse caminho. Na hora da verdade dos fatos, é por esse lado que a NFL caminha. O clubinho dos 32 bilionários. Só antes da gente seguir, vou mandar um abraço pro nosso Carlos Ferreira, o único torcedor do Arizona Cardinals registrado aqui na audiência do nosso NFL, etc. Vamos falar de running back, então? Vamos. Bora pro debate Cetra. Não tá fácil ser running back na NFL. Inclusive, tá cada vez mais difícil. Além de ser o cara que mais apanha dentro de campo, ele tá cada vez mais desvalorizado também. Primeiro, olha os últimos drafts aí. Running back saindo cada vez mais tarde. Você não vê mais. Eu acho que o último running back top 5 aí de draft, top 10, foi o Saquon Barkley. Lá em 2017, pick 2. 17 ou 18? 17, né, Magal? Acho que foi 2017. Segundo pick. De lá pra cá, só daí pra baixo. Esse ano estão falando que tem um cara aí que é geracional. Um cara que vai mudar qualquer franquia. Estão falando que ele deve sair lá pro 20ª tanta pick. Já começa por aí. A desvalorização da função. Além disso, essa última agência livre foi um exemplo de como que eles estão desvalorizados pelos próprios times que os draftam. Não só pelos outros de mercado, não. O próprio time que vai lá, escolhe o jogador, na hora de renovar, fica assim, opa, peraí, não é bem assim, vamos resolver. Vamos falar aí de alguns casos, vamos exemplificar alguns casos. Primeiro, notícia de que os Titans também buscaram uma negociação, uma troca pro Derrick Henry. Simplesmente a cara da franquia lá. Não acharam ninguém interessado. Lembrando que ele faz 30 anos aí essa temporada agora. Além disso, Austin Ekeler bateu o recorde de touchdowns corridos na temporada 2022. Não aceitou os termos da proposta de renovação dos Chargers e pediu para ser trocado. Ninguém demonstrou interesse. Então, ou vai aceitar ganhar os 6 milhõezinhos dele lá, aí olha só a comparação, ele foi o recordista de touchdowns na temporada 2022. O salário dele estimado na renovação dos Chargers é 6,2 milhões de dólares. Ninguém ofereceu mais. A gente acabou de falar que o Odell ficou 1 ano e meio parado, sem jogar, sem botar um pé em campo, vai ganhar 15 milhões. Beleza. Saquon Barkley não foi renovado igual o seu amigo Daniel Jones. Aplicaram a franchise tag dele. Beleza. Ele vai ser um dos maiores salários da posição esse ano. 10 milhões e pouco de dólares. Um dos maiores salários aí ao redor da liga. Acho que só o McCaffrey e mais 1 ou 2 aí que estão na tag que vão ganhar mais que ele. 10 milhões. Saquon Barkley, um dos melhores. Pra alegria, essa foi a tristeza do Magal, né? Pra alegria do Magal, Ezekiel Elliott simplesmente cortado dos Cowboys. Nessa questão do super contrato, que a partir de determinado ano é opcional, o Cowboys virou e falou assim, vou fazer minha opção. Não te quero mais aqui pra te pagar esse tanto de milhões de dólares. Tá cortado. Aí até agora ninguém. Aí ele, aí o trabalho do agente, ó, o agente dele fez alguns contatos aí na mídia, e aí saiu na mídia que ele teria interesse, que ele gostaria de escolher como destino pra jogar entre Bengals, Chiefs e Eagles. Acho que era Bengals, Chiefs e Eagles. Ou seja, ninguém procurou o cara, e ele começou a jogar verde na imprensa pra ver se alguém chega e fala assim, ó, quer jogar aqui por, sei lá, 4 milhões? E ver se ele topa.
Mas até agora também nada. E os Cowboys já falaram que não vão assinar ele com um valor reduzido também não. Não querem ele de volta. Era um dos caras que era a cara da franquia também, que vendia camisa 21 lá. Kareem Hunt, mesma coisa, dispensado nos Browns, até agora, sem proposta. Lembrando, recordista de jardas da temporada 2017, não tem tanto tempo assim. Ah, é bandido? Bate mulher? É. Mas isso nunca foi um problema. Tá? Tem 27 anos ainda o Kareem Hunt, tem 6 temporadas que ele foi o recordista de jardas e ninguém fez uma proposta para contar com seu serviço em 2023. Descendo para a segunda prateleira, essa é boa. A dança das cadeiras que o Wallace gosta, ó. Na segunda prateleira a situação fica até pior. David Montgomery saiu dos Bears e foi para os Lions. O Jamal Williams, o nosso MVP, etc., 2022, saiu dos Lions e foi para os Saints. O Miles Sanders saiu dos Eagles e foi para os Panthers. O Donte Foreman saiu dos Panthers e foi para os Bears. Rashad Penny, correu pra caramba esse ano, moleque talentoso demais. Saiu dos Seahawks e foi para os Eagles pro lugar do Miles Sanders. Damian Harris saiu dos Patriots, só cruzou a divisão, foi jogar nos Bills. Devin Singletary saiu dos Bills, foi parar nos Texans. E o James Robinson saiu dos Jets, foi parar nos Patriots. É um bando de 6 por meia dúzia ali. Muito provavelmente, ninguém tá ganhando nem muito mais, nem muito menos do que o lugar que estava. A dança das cadeiras, você só vê os times mudando aí os nomes, né? Só muda o endereço, vai rodando os nomes e continua tudo na mesma. Aí eu pergunto pra vocês que têm até essa vivência dentro de campo também. Estamos vivendo só uma entre-safra na posição? Estamos numa fase aí que não tem um cara que é diferenciado mesmo. Um Christian McCaffrey da vida vai vir só uma vez a cada muito tempo, e quando o cara estiver perto dos 30, não tem como pagar um salário muito grande pra ele mesmo. Isso é uma questão normal, essa entre-safra. Ou a evolução do jogo, das táticas de ataque, dos sistemas de ataque, faz com que realmente os running backs se tornem obsoletos. Você pega um running back de rodada baixa no draft, você pega um undrafted free agent aí qualquer, coloca ele no seu sistema, ele vai produzir, ele vai render, custando infinitamente menos do que um cara que você draftou no primeiro round e teve que renovar depois de 4 ou 5 anos. Essa realidade pode mudar se for só entre safra e isso passar, a gente voltar a ter running backs com grandes contratos, grandes estrelas da liga, ou não. O sistema mudou ao ponto de que agora o running back vai ser, de fato, uma posição secundária. O que vocês acham? O running back puro, o Ticas, e aí essa maioria dessa lista, e aí eu fiz questão de dar uma rechecada nesses nomes, esse é um cara em extinção. Aquele cara que corre basicamente derrubando todo mundo, praticamente, ele faz diferença enquanto ele é um Derrick Henry e que vai arrastar uns 3, 4 com ele em qualquer corrida, vai ganhar 5 jardas mais ou menos. Agora, o running back, para poder sobreviver, hoje ele tem que ser um wide receiver aberto do lado do QB. Você tem que ter a confiança que o QB pode passar para o lado e vai encontrar um alvo como o Christian McCaffrey, um Julian Edelman que corre com a bola. Porque esse passe curto é uma alternativa de jogo, todas as equipes têm que usar ele para poder, inclusive, liberar a corrida do seu próprio QB, que é o que a gente vê mais acontecer agora, esse QB ser um pouco mais móvel. Então não faz sentido você ter 2 jogadores móveis, sendo que o que está com a bola não pode passar para o outro que está um pouco aberto do lado dele ali. Então esse cara que só corre com a bola, o famoso ground and pound, o cara que vai naquela jardagem pequena e que vai tentar um malabarismo aí para poder ganhar aquela jardinha final, esse cara na NFL, esse está em extinção mesmo por conta da dinâmica que o jogo tornou. E esse cara, quanto mais novo for, quanto menos jogos no college ele tiver tido, quanto menos pancada ele tiver tomado, ele estará preparado fisicamente tão ou até mais do que um veterano de 3, 4 anos da NFL, que já deve ter lesionado várias vezes, que deve ter tomado umas pancadas boas aí, deve ter ficado por fora de concussão. Então, você pode deixar ele pro draft lá para trás e realmente, se surgir um Christian McCaffrey da vida aí, um cara que receba bem passe, aí você vai e sobe para poder pegar ele. Mas de resto, você quer ver um cara que foi muito barato e que vai fazer sempre muito sucesso e que evoluiu muito esse ano? O Travis Etienne.
que jogou em Clemson o tempo inteiro, era esse running back que é misto. Aliás, era criticado por isso, porque ele não é tão físico, ele não é tão fortão igual os outros running backs, mas ele pega passe como ninguém. E tá jogando do lado do brother dele de college, que é o Sunshine. Então, a posição mudou, e se o cara não tiver boas mãos, não conseguir receber direito a bola, mesmo até em passos um pouco mais profundos, que seja numa jogada mais engraçadinha, acho que ele não tem mais chance de ter nem subir para pegar no draft e nem dinheiro, de captar dinheiro. A gente viu os grandes contratos de running backs há 2-3 temporadas atrás, e aí foi isso. Lembra que o Melvin Gordon fez holdout para poder ganhar mais dinheiro, e ele não conseguiu e tal. Foi isso. Todd Gurley, falecido Todd Gurley, você conhece o Todd Gurley? Então, esse também foi outro. O Todd Gurley e o sucessor dele, mesma coisa, o Cam Akers, mesma coisa, mesmo papo. Brilhou uma temporada, teve aqueles momentos de highlight ali, nossa, de destaque demais, de repente, evaporou. Olha, Tigres, tem vários problemas aí. Tá? Primeiro, eu gosto de começar com um lance sobre o running back que a gente perde um pouco de perspectiva, que é o seguinte. Se você considerar que o time tem, não vou dizer 4 chances, né? Porque de fato você tem 3 chances para avançar 10 jardas, você tem que andar 3.3 jardas por snap, certo? Então, houve uma época na NFL... Se você tiver em dúvida quanto que é 3.3 jardas, é o Derrick Henry caindo para frente. Isso. Se ele deitar e esticar o braço, deve dar isso aí. Então, teve uma época na NFL em que você tinha caras que conseguiam fazer isso quase que em qualquer situação. Com a DL que eles tivessem, com a posição que eles tivessem, o cara ali 3 jardinhas, 4 jardinhas ele conseguia. E esse tipo de cara, por exemplo, Marshall Lynch, né, indo bem lá para trás, agora um pouco mais para frente o próprio Derrick Henry, eram caras que eram quase que um códigozinho, um cheat code ali do jogo. Porque assim, na época do Marshall Lynch, bota o Marshall Lynch, cara, 3 jardas ele vai andar. Não importa quem tá do outro lado. 3, ele anda. Ainda tinha o Mike Tolbert de bola de boliche na frente dele ainda. Você ia ganhar as jardas. Na grande era dos fullbacks, isso é uma parada que acontecia direto, assim. O time ia fazendo ali aquele joguinho corrido maroto, e o que acontecia? O salário dos running backs foi crescendo, o salário dos wide receivers foi caindo. Só que com o passar do tempo, o que começou a rolar? Esses caras já não surgiam com tanta frequência, você não tinha tantos caras assim disponíveis no draft. Teve até uma estatística, eu lembro ela mais ou menos, tá? Que eu vi essa semana, que era o seguinte: no primeiro round dos drafts, entre os anos 80 e 90, saía uma média de 4 running backs por ano. Nos últimos 10 anos, saíram 12 running backs no total. Então estava saindo praticamente um running back por ano aí no primeiro round do draft. O que começou a acontecer? O nível do jogo aumentou, esses running backs não apareciam mais, então esse cheat code aí, ele começou a parar de funcionar, porque o running back já não conseguia correr 3 jardas de qualquer jeito, porque as DLs melhoraram, os linebackers melhoraram, o jogo avançou de uma maneira geral, e o lance do desgaste físico começou a ser mais evidente. Você vê, olha quanto tempo o Marshall Lynch jogou, quanto tempo que ele ficou parado por causa de lesão. O Frank Gore, pô. O Frank Gore jogou até outro dia aí. Olha o próprio Singletary também, que não é garoto. Olha o Saquon Barkley, meu querido Saquon. Pô, adoro o Saquon, cara, mas assim, de 5 anos ele jogou legal 2, pô. Conquistar essas 3 jardas ficou mais... A punição por conquistar essas 3 jardas ficou maior, né? E vou te falar, um dos últimos caras que fazia isso mais ou menos automaticamente era o próprio Ezekiel Elliott. Olha o que aconteceu com ele agora. Então, os running backs ficaram mais escassos no mercado, eles ficaram menos eficientes em campo e eles começaram a apodrecer mais rápido. Os times foram começando a perceber isso com um certo atraso e começaram a ver o seguinte, falaram assim, não, peraí,
Não adianta eu ficar metendo uma grana aqui em running back, lascando meu cap, para um cara que não vai gerar o efeito no jogo que eu preciso, se eu posso gastar muito menos dinheiro e ter um wide receiver bom, e ter um quarterback bom, né? Mesmo entre os quarterbacks um pouco mais estrelados, esse efeito no jogo, do jogo ficar mais difícil, do jogo ficar mais competitivo. Você vê, olha quantos times passaram perrengue nos últimos anos por causa de OL. E se você falar nos anos 80 e 90, a OL era bife. A OL era bife. Cara, qual é o seu peso? Quanto é que você faz de supino? Vambora. O jogo era mais bruto nesse sentido. Ele era menos estratégico. Hoje, pô, você muda o cara. Você não pode mudar o cara de right para left. Você não pode mudar o cara de guard para tackle, porque isso aí não é uma coisa trivial. Então, eu acho que o cenário como um todo mudou. E tem uma última coisa que eu acho que a NFL já sacou, mas não assume ainda, que é o seguinte: no final das contas, o draft é uma mega de uma loteria. E os caras não querem admitir isso. Eles fazem análise, scout, prospecção e analytics, o escambau. No final das contas, ninguém sabe porra nenhuma se o cara vai render ou não vai, se vai dar certo ou não vai. É uma grande loteria, cara. É uma grande loteria. E por que essa loteria ainda não acabou de vez? Porque a posição no draft ainda é uma moeda forte para os times negociarem entre si. O dia que a galera assumir, fala assim, cara, vamos sentar na mesa aqui e falar a verdade, draft é loteria. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a sortear os caras. Sorteio. Não tem mock draft, não tem porra nenhuma. Tem lá, pode fazer até por rodada. Mas é loteria. Aonde você vai cair? É loteria? Principalmente que você tá falando aí de 7 rodadas com 32 times escolhendo. Mas sua chance de acertar nessa loteria, ela melhora se você tiver aí nas 10 primeiras das 260 e tantas concorrem. Não, sem dúvida. Eu acho que continua sustentando justamente por isso. Porque esses 10 aí, às vezes 10 é muito, essas 5, 6 primeiras aí, a garantia de sucesso dela tende a ser, não significa que vá ser, mas tende a ser maior. Aí, só isso justifica uma estrutura para você ficar até lá na 7ª rodada tentando achar um Brock Purdy ou um Tom Brady, que é uma coisa que acontece uma vez a cada 20 anos. Não acontece você vê que esse draft, cara, né? a coisa virou tão galhofa que eu confesso que eu nunca tinha visto isso. Eu realmente descobri isso com o Brock Purdy. Eu não sabia que os caras botavam a camisa mesmo de irrelevant, assim. Eu não sabia que fazia essa chacota. Eu achava que era só um nome que todo mundo usava, mas eu não achava que era uma coisa institucionalizada de tá aqui, o cara é o irrelevante, parabéns, o irrelevante. Porque, vamos combinar, esses últimos rounds aí, cara, os caras deixam os estagiários lá para draftar, entendeu? Porque não faz a menor diferença. O que de fato eu acho que vai mudar o cenário dos running backs não é ficar aparecendo running back estrela. O que vai mudar o cenário dos running backs é quando taticamente e estrategicamente os caras bolarem outras formas de usarem running back do que o que se faz até hoje em dia. E eu não sei se isso vai acontecer no curto prazo. Eu acho que não. Eu acho que só vai acontecer lá no médio prazo. Porque essas posições, né, igual o tight end, né, ainda são posições que, dependendo do seu esquema, elas funcionam bem, dependendo do cara que você tem. Então, pô, se eu tenho um Gronk, se eu tenho um Kelce, é uma coisa. O próprio Gesicki aí do Wallace, cara, é meio que o pseudo tight end, né, mais ou menos, funciona. Pois era ex-Dodson. Eu acho que Ele não sabe dançar. Ele passou vergonha na temporada passada, a gente mandou embora. Eu acho que não é uma questão de safra, Ticas. É uma questão assim de a galera se ligou que running back não é um bom investimento. Mesmo agora que a gente tem o Bijan Robinson aí, você vê que já tem analista falando assim, olha, calma aí, não é para isso tudo também não. Aquela emoção que existia antigamente, aquilo ali acabou. Mesmo que o cara traga bons números, que ele tenha boas estatísticas. Então, para mim, isso é um movimento muito mais macro
do que uma coisa de safra, de não, mas no ano que vem melhora no draft. Eu acho que isso é o jogo mudando, sabe? Porque não adianta o próprio Bijan Robinson ser draftado, sei lá, vai para Baltimore, vamos colocar ele em Baltimore, só para fim de exercício aqui. A pick de Baltimore é a número 22. Então assim, tá no primeiro round, mas não tá lá em cima, já tá lá do meio pro final. Supondo que o sistema de Baltimore continue com o novo coordenador sendo um sistema que privilegie muito a corrida, favoreça muito o jogo corrido, e que esse cara arrebente os 5 anos de contrato dele. Rebente, bata todos os recordes, ganhe Super Bowl, seja MVP. Nada garante que quando chegar na hora dele renovar, ele vai renovar por 15 milhões de dólares da temporada. Por quê? Porque eles acham que eles vão pegar qualquer um outro aí, running back, que veio também 5 anos mais novo, com o mesmo porte físico, com os mesmos atributos ali, eles vão moldar esse cara para ele ser o novo Bijan Robinson. Por quê? Não tem garantia nenhuma, nem que vai ser, nem que não vai. Só que se você está economizando 85% do salário do cara, vale a pena o risco de você pegar. O Austin Ekeler, que a gente citou ali como recordista de touchdown, se sentiu desvalorizado, pediu para ser trocado, não recebeu proposta. Ele é o exemplo que confirma a regra contra ele mesmo. Ele não foi draftado. Ele é undrafted free agent, que os Chargers pegaram, recrutaram, treinaram, e ele virou esse ótimo running back que ele é. Inclusive porque foi o Melvin Gordon sair, né, lá fazer o holdout dele lá, e ele teve espaço. E tem viés de confirmação aí, porque a gente nem pode pegar esse caso de regra, né, porque a gente não vê assim, os times pegam um monte de running back aí, chamam, não dá em nada, eles demitem o cara, a gente nunca fica nem sabendo o nome do cara. Eu peguei eu tava com esse negócio de valor na cabeça, e eu peguei um caso aqui do querido Dolphins, aqui do Wallace. Eles pegaram o Cedric Wilson Jr., né, lá dos Cowboys, deram 22 milhões para ele, né, com 12 milhões garantidos. Beleza, ele vinha jogando bem. Show de bola. O que aconteceu depois? O Dolphins pegou o Tyreek Hill, e quem que de fato jogou? O Tyreek Hill, o Jalen Waddle, o Gesicki fazendo a jogadinha dele ali, e eu fui conferir, que eu tava com essa dúvida, o Clark jogou mais do que o cara, e você largou 20 milhões na mão do cara. Então eles viram que assim, e aí não é a mesma posição, e o cara foi draftado, mas a título de comparação, o Joe Burrow tá ganhando 10 milhões por ano, pô. E enquanto eu dei 20 milhões num running back que o cara mal entrou. Então os times também começaram a botar essa contraponta do lápis e falar assim, pô, peraí, cara, nós estamos botando grana nos caras aqui que não estão fazendo sentido, a gente precisa mudar o jeito como a gente toma decisões sobre essa posição, entendeu? Alguns times já sacaram, outros times ainda não. Ainda estão, porque, por exemplo, o próprio Titans aí, né, que ficou, né, agarrado ali no pé do altar do Derrick Henry. Não, em Derrick Henry nós confiamos. E esse homem vai carregar o time nas costas. Gente, acabou isso aí. Acabou isso aí. Só porque o Magal citou aqui, o corpo de running backs do Dolphins é o Mostert, que veio de graça, porque foi dispensado lá praticamente do 49ers, né? Que tinha fama de que machucava, e essa temporada não machucou. Foi impressionante, jogou a temporada inteira. Por isso que o Wilson Jr. também não jogou, porque o titular era o Mostert. Tem o Myles Gaskin, que foi draftado como grande estrela também, sei lá, agora é terceiro running back do Dolphins, e o Ahmed, que também foi draftado nas últimas rodadas de draft, há 2 drafts atrás. Então, cara, é um comitê de 4 caras. E Miami é um caso que é simbólico demais dessa história, porque você pega os últimos 3 ou 4 anos aí, a quantidade de running back que passou em Miami é absurda. Não podia ter um free agent aí, ó. Só que a gente lembra recentemente, teve Chase Edmonds, lá atrás teve Jay Ajayi, teve... aí não pode ver um dando mole do 49ers, né? Mesmo antes do Mike McDaniel, o 49ers tá pensando em dispensar, o Miami já tá levando pra lá. Já tá levando. Todo ano, assinando 2 ou 3 diferentes, fora os que vêm do draft, fora os que já estavam lá. Rotatividade gigante. E aí, realmente, não tem como o cara nem ter espaço, nem ter sequência para se tornar decisivo, para pedir um contrato.
E você vê que a tentativa era meio essa, né? Assim, não, eu vou trazer um cara que ele vai garantir umas jardinhas aqui e meu jogo vai andar. Entendeu? O antepenúltimo time do Frank Gore foi o Miami Dolphins, antes dele aposentar. Caraca, mas aí o Frank Gore, ele passou numas 40 franquias. A trajetória dele aposentar era Miami, aí foi pro Bills e depois foi pro 49ers aposentar. Enfim, se você é ouvinte do NFL, etc., não deve ter mais idade, provavelmente, mas sei lá, você tem um filho, quer jogar futebol americano, quer se mudar, fazer o high school, o college lá nos Estados Unidos, quer tentar a sorte nesse esporte maravilhoso, o aconselho, não deixe ele se tornar running back. Ele não vai ser valorizado. Kicker ou long snapper. Ganha seu salarinho ali, tira sua fotinho, suave. Não vai ser valorizado, não vai ficar muito rico, vai se machucar demais, ainda vai ser criticado depois e não vai conseguir plantar raízes em nenhum lugar porque vai ficar rodando de time em time aí. Isso se for draftado, se chegar no nível profissional, se ficar um tempo na liga. Então, vai ser defensive end, que tá na moda agora, pass rusher. Bizarro. Tudo é cíclico, mas as coisas não mudam tão rápido assim, como o Magal falou. Esse cenário que a gente tá vendo hoje, para mudar, vai levar tempo. Nas próximas gerações aí, os running backs continuarão desvalorizados na NFL. Depois desse debate riquíssimo, meus amigos, podemos nos despedir, até porque tem um play-in da NBA aí pra gente assistir. Gosta, Magal? Assiste aí um play-in, um mata-mata que é só um mata, não tem melhor de 7. É melhor do que o playoff, o play-in é melhor do que o playoff. Vou ser muito honesto com você, cara. Essa dinâmica do basquete, ela não me pega. Porque esse negócio de pinga a cesta pra lá, pinga a cesta pra cá, pinga a cesta pra lá, isso pra mim é uma coisa que me desanima demais. Eu confesso que eu não... Já tentei, é uma parada que eu não consigo assistir, cara. Não, pega só os últimos 4 minutos ali que você assiste tudo que você precisa pra não, que aí das duas, uma. Ou o jogo já tá definido, 18 pontos, 20 pontos de diferença, ou realmente esse pinga-pinga faz diferença. Fora isso, cara, é 3 tempos de pinga-pinga que... Mas é claro, eu tenho bastante respeito pelo basquete, né? Não é um esporte imbecil igual o golfe. Esse aí, pra mim, é completamente inaceitável. E pro seu, Wallace, qual que é a boa da semana, meu amigo? Não, então, a boa da semana é dar uma recuperada, porque grama sintética molhada foi difícil lá em Contagem. Mandar um abraço pro pessoal lá da Federação Mineira, né? Um beijo pro PH, cara. O PH tava triste, lamentando lá que eles marcaram o campo e tava chovendo, não dava pra ver a marcação, mas foi secando a partida e a gente foi vendo as linhas vão magicamente aparecendo quando vai secando o lugar da partida lá em Contagem. É bem legal conhecer um outro campo, né? E a galera dos times reunidos, 4 times no mesmo lugar. Então foi bem legal essa troca aí. Apesar de a gente ter chegado já para jogar e não ter ficado muito depois dos jogos, mas deu para dar um alô ao pessoal do Tigres, até o pessoal do América, a Locomotiva estava lá também. Então essa integração do futebol americano é muito legal de passar. Vai ter agora o final de semana do Wild Card e a gente só volta a campo nas semifinais. Então um abraço para todo mundo aí que esteve nessa campanha, primeiro lugar na primeira fase do Gerais Bowl. Bora manter isso aí para chegar na final. Bora manter isso aí. Deixa eu lá ver meu basquetinho. Um abraço e até semana que vem. Valeu!